galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo de um indicador gratuito para vocês, que foi sugerido por um dos inscritos do canal. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, clique no sininho de notificações para sempre ficar por dentro de novos vídeos que forem sair aqui no canal. Clica também no like para ajudar a divulgar o vídeo. Eu também vou deixar o link na descrição do nosso canal do Discord, onde é que vocês podem estar entrando e ficar sempre acompanhando as novidades que a gente for lançando. Bora para o vídeo então. Então aqui nós temos o indicador de níveis de DX média móvel. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem fazer o download gratuito, tanto para MT5 como para MT4. O que esse indicador faz? Ele pega e calcula em um time frame que vocês escolherem, uma média e o afastamento do preço dessa média dentro desse time frame. E quantas vezes toca em cada nível. Então vamos lá, aqui o primeiro é a exibição, se ele vai exibir no histograma o maior e o menor nível do dia, ou se ele vai exibir apenas o maior DX do dia. Se ele vai exibir somente o lado que foi o maior, ou se ele vai exibir ambos. Os níveis, então aqui vocês podem colocar o nível de afastamento da média no dia, esses são os níveis de DX que vocês vão definir. Para o dólar, por exemplo, pode ser utilizado inteiro. Para Forex, vocês têm que colocar 0,001, por exemplo, para testar. Mas aqui no dólar a gente vai usar os níveis inteiros mesmo. Então nós vamos utilizar maior. Aqui nós temos então o parâmetro de dias. Se vocês trocarem qualquer número depois de 0, aqui ele vai calcular do candle atual os outros 34 dias para trás. Caso deixem 0 aqui, vocês podem definir uma data de início até fim, dentro do qual ele é para calcular o DX. Lembrando que precisa ter histórico, então time frames como M1 costumam não ter muito histórico salvo, então vocês teriam que baixar esse histórico para poder rodar nesse período. Fixar níveis máximos é a questão dos níveis, então se o indicador vai fixar no máximo do nível que vocês configurarem aqui, ou se ele vai exibir todo o dado calculado. Então aqui nós temos a média móvel, o time frame então no qual ele será calculado. Vocês podem calcular qualquer time frame abaixo do diário, porque a lógica é para somar os toques no DX dentro de um dia, então do diário para cima não é possível colocar a média. Então nós temos aqui tanto 1 a 10 minutos, eu vou colocar aqui o 1 minuto, o período da média, o tipo da média móvel, então simples, exponencial, linear, e a aplicação de preço. Então vocês podem escolher a qual preço calcular essa média móvel. Então as cores aqui do histograma, eu vou dar o OK aqui. Então aqui, como eu coloquei lá, não especifiquei a quantidade de dias, então ele pegou dentro da data que eu configurei lá. Então aqui ele tem um painelzinho, ele exibe cada nível que vocês configuraram, a quantidade de toques que teve em cada nível desses e a média diária. Então, por exemplo, nesse nível 10 maior, a gente teve 3 toques, uma média de 0,30 por dia. E no nível inferior a gente teve 2, então foi uma média de 0,2 por dia. Nós temos o histograma e em cada dia nós temos nesse modo de exibição aqui de maior ou menor nível do dia. Então ele vai exibir o maior que foi atingido para cima e o menor que foi atingido para baixo. Caso vocês selecionem apenas o maior DX do dia, ele vai exibir somente para o lado que teve o maior. Nesse modelo aqui, como a gente teve um DX maior do que 10 em algum caso, ao que parece, em fixar níveis máximos, ele fixa no 10 e não vai exibir o que ultrapassa. Caso vocês coloquem como false aqui, quando ele tiver recalculado, então ele vai exibir a janela no maior DX. Lembrando que vocês podem calcular também, por exemplo, no 2 minutos, ele vai calcular no 2 minutos quantas vezes tocou em cada nível de DX. Lembrando que os níveis aqui vocês colocam separados por vírgula. Caso queiram calcular somente, por exemplo, dos últimos 25 dias, então podem passar nos dias, diferente de 0, que aí ele calcula do dia atual para trás a quantidade de dias. Queiram utilizar uma data, podem passar 0 em dias e colocar a data aqui de início e término. Temos então a versão MT4, os parâmetros são os mesmos, e também, que nem aqui eu estou num ativo de Forex, então o nível de DX dele vai ser muito menor a variação. Então, por exemplo, aqui eu poderia usar 0,01, níveis mais próximos aqui para o Forex. Lembrando que aqui no MT4, geralmente o histórico, às vezes, não fica com tanto histórico salvo. Então, vocês podem vir aqui em ferramentas, centro histórico.
pegar o ativo que vocês querem, clica no time frame que vocês vão rodar o teste e cliquem para baixar, para ele baixar o máximo de histórico disponível na corretora aquele ativo. Vocês também podem vir ainda aqui em opções e em máximos de barras do histórico alterar para o maior número possível quando forem querer rodar no M1, por exemplo, para fazer o teste. Depois, conforme puderem, deixem de novo um número menor aqui, porque isso acaba deixando o MT4 mais leve. Conforme eu já havia dito, eu vou deixar na descrição o link para download. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar nos comentários ou também podem perguntar para a gente lá no canal do Discord. E eu vou ficando por aqui, até a próxima.